Estamos chegando com o Boletim Legislativo. A partir de agora, seguimos juntos com informação sobre a Câmara e prestação de serviço. Seja bem-vindo. Amantes da corrida de rua agora vão poder participar de uma maratona em São José. É que os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a criar o evento na cidade. Pesquisa aponta que o medo da demissão afeta 30% dos brasileiros. Já já a gente detalha esses assuntos. Vamos abrir essa edição com um balanço da sessão realizada nesta terça-feira. Durante a 73ª sessão do ano, os parlamentares aprovaram 21 documentos da pauta. Um dos requerimentos aprovados trata da criação da Frente Parlamentar Evangélica, formada pelos vereadores Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Renato Santiago e Rogério da Acazem. Outros requerimentos solicitam à Prefeitura informações sobre notificações e multas de fiscalização às empresas permissionárias do transporte coletivo e estudos para a remoção dos cobradores de ônibus. Outro requerimento trata sobre a demora no atendimento na UBS e UPA Alto da Ponte e quanto ao andamento da construção da Escola de Formação em Tempo Integral do Bosque dos Ipês. Para a Sabesp, os parlamentares aprovaram um requerimento pedindo esclarecimentos sobre a falta de água na Zona Norte e a CETESB pedindo fiscalização e investigação de morte de peixes no Rio Paraíba do Sul. Na tribuna, os vereadores abordaram assuntos como as condições de trabalho dos funcionários da Urban, concessão do transporte coletivo e o anúncio de uma maternidade para o município, dentro do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. A sessão na íntegra você acompanha no nosso canal do YouTube. E também nesta terça-feira, um encontro para discutir os desafios e apontar soluções para a gestão pública foi realizado aqui na Câmara. A gestão pública foi o tema central do evento realizado no plenário da Câmara. Em pauta, tudo o que é necessário para uma administração eficiente. O encontro promovido pelo IBAM, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, trouxe conceitos como planejamento e modernização de processos, ideias consideradas pilares nos projetos do IBAM. Geralmente são as câmaras e prefeituras que nos procuram com base no portfólio de trabalhos que o IBAM tem para desenvolver seus projetos. E assim, é dessa forma que o IBAM atua. Nós temos assim um core business de trabalhos muito forte, né? Tanto na área da saúde, na educação, na área da assistência social, projetos vinculados aos governos estaduais e federais, planos diretores, né? E concursos e processos seletivos, onde o IBAM tem uma notoriedade muito grande, né? Foram diversos palestrantes com temas diferentes. A Caixa Econômica Federal, parceira do projeto, também contribuiu com o debate e falou sobre o futuro da habitação. A cada 10 imóveis financiados pela Caixa, financiados aqui no Vale do Paraíba, 7 são financiados pela Caixa. Isso demonstra a grandeza e tudo que a Caixa tem para colaborar com a gestão pública. Lembrando que a Caixa tem essa missão, né, de ser o principal agente de políticas públicas do governo federal e principalmente parceiro dos municípios, porque é na cidade que as coisas acontecem. O IBAM tem debatido os desafios para o setor público em várias cidades do interior do estado de São Paulo. Educação e reforma tributária foram só alguns tópicos trazidos aqui para o plenário da Câmara. O objetivo é dar espaço para a discussão de assuntos considerados fundamentais para uma boa gestão nos próximos 4 anos. Trazemos, ao debate temas muito importantes como a educação no Brasil, que é o tema que está em pauta, na grande pauta nacional, e outros temas também de muita importância para os prefeitos que foram reeleitos e para os novos prefeitos que foram eleitos para o primeiro mandato, né, que é a questão da reforma tributária, que foi aprovada no Congresso Nacional e que está em fase de implementação, que terá um grande impacto nos municípios brasileiros, né. Trazemos também discussões sobre a nova lei de licitações, que entrou em vigor plenamente no início agora de 2024.
Para o presidente da Câmara, com a realização do evento no plenário, o Poder Legislativo contribui para a troca de informações valiosas e que favorecem o desenvolvimento social. É muito importante o IBAN estar aqui nas câmaras municipais, nossa prefeitura, né? Porque isso é um crescimento para o gestor público. Então eles dão uma palestra como fazer a gestão pública da cidade, Câmara Municipal. Isso é muito importante para o crescimento da nossa cidade, com a Câmara Municipal como a de São José dos Campos. E os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza a prefeitura a criar a primeira maratona na cidade. Evento esportivo da modalidade que atrai cada vez mais participantes. Alongamento, trotes e aquecimento. É assim que a Andressa se prepara para as provas de corrida. Já são 9 anos no esporte. Começou com o incentivo do marido. Hoje, as corridas se tornaram uma verdadeira paixão. Eu queria emagrecer e ele me incentivou a correr. Não gostava de jeito nenhum correr, xingava, por que o povo gosta disso? Mas aí comecei a correr, comecei a amar a corrida em si e já participei de cara de uma corrida de 10 quilômetros. A Grazi também é uma amante das corridas. No caso dela, a prática teve uma motivação especial. As corridas de rua ajudaram a abandonar o cigarro. Eu sempre falo que eu troquei a nicotina pela endorfina. Eu fumei por quase 20 anos e por incentivo do meu filho mais velho, eu parei de fumar. Então, eu morava numa avenida onde tinham muitos corredores, que eu via o pessoal correndo, e aí eu falei, cara, eu vou tentar. E assim eu comecei, aos poucos, comecei a correr também. E quem gosta de correr vai ganhar um motivo a mais para praticar o esporte na cidade. Um projeto aprovado na Câmara, de autoria do vereador Marcão da Academia, autorizou o município a criar uma maratona oficial, um verdadeiro desafio. O percurso de 42 quilômetros pretende atrair atletas de diversas cidades e movimentar o circuito de competições esportivas. A primeira maratona de São José, a gente construiu ela junto com vários praticantes, com as pessoas que trazem, as empresas, né, e as entidades que trazem as corridas de rua para São José dos Campos, entendendo a quantidade, quanto de crescimento as corridas de rua tiveram, né? Então, São José desenvolveu tanto nessa modalidade, a quantidade de pessoas participando, que já está uma cidade compatível a receber uma maratona, né? Hoje nós temos as corridas de 5, 10, 15 e 21 quilômetros. E os próximos praticantes, como já estão há muito tempo correndo, praticando, já estão se desenvolvendo, e já estão... E a nossa maratona, né? Com a aprovação dessa lei, São José dos Campos entra na lista de cidades que sediam maratonas de 42 quilômetros, como São Paulo e Rio de Janeiro. A prova já tem data para acontecer. É no dia 21 de setembro de 2025. Corredores da cidade já estão na expectativa e nos preparativos para a corrida. Bom, essa prova foi esperada durante muitos anos. A gente queria muito, pedia muito, porque na verdade tem muito corredor aqui em São José que sai daqui para correr em outros lugares. Então, nada como ter uma prova, uma maratona aqui em São José. Tem muita gente que nunca fez maratona e quer estrear aqui em São José. Então, são muitas histórias que vão girar em torno dessa prova. E muitas expectativas, e a gente está, assim, ansiosíssimo, aguardando esse dia. O trajeto da maratona ainda será definido pelo poder público, mas o circuito passará por diversas regiões da cidade. A maratona a gente tentou conversar muito, né, com a Secretaria de Mobilidade, junto com a Secretaria de Esporte. Tivemos uma conversa muito boa, tentando achar percursos que a gente pudesse aprovar para que essa maratona viesse a acontecer em São José. Aprovamos um percurso, né? Vamos ver se a gente consegue utilizar outras vias também, que a gente possa fazer que o pessoal trafegue na corrida e que não impacte também na mobilidade da cidade, né? Porque como a cidade já vem desenvolvendo isso, também ela já está acostumada e como as vias ficam aos domingos de manhã, né? Mas eu tenho certeza que vai ser uma prova muito bonita, muito gostosa. Para dar conta de todos os preparativos, o município vai contar com o apoio de diversos profissionais. Um trabalho que, segundo o vereador, traz benefícios para a cidade. Além do incentivo ao esporte, a maratona também vai impulsionar o turismo e a economia. Ela também já faz parte até de um outro programa, né? Um projeto de lei, uma lei que eu aprovei, que é o turismo esportivo, né? Então ela vai também favorecer essa questão do turismo esportivo na nossa cidade. Nós já temos a arena, tem o teatrão,
tem o estádio e tem esportes como a corrida de rua, que trazem milhares de pessoas, né? Isso aquece o nosso sistema turístico e econômico da nossa cidade, os hotéis, os restaurantes, os shoppings, os mercados. Andressa espera pela maratona com ansiedade. O circuito chega com uma prova de superação. Será o retorno às corridas após vencer um câncer no cérebro. Para chegar preparada, já começou os treinamentos. Para maratona a gente tem que planejar, porque é treino, é alimentação. Para mim o principal é mental, porque maratona a gente não corre com as pernas, eu falo isso, a gente corre com a cabeça, senão vai chegar no quilômetro 20, 30, você vai quebrar. E se você tiver com aquela mente forte, você vai embora, você vai chegar nos 42 pulando, igual eu, hein? Tá aí, um prato cheio para quem gosta de corrida, né? Vamos mudar de assunto? O medo da demissão afeta 30% dos brasileiros. Foi o que apontou pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria. Insegurança financeira, pressão no ambiente de trabalho, perda de identidade, motivos não faltam. Fato é que o medo de ser demitido é cada vez maior. Uma pesquisa apontou que praticamente 1/3 das pessoas, 31%, têm muito medo de serem demitidas. Outras 15% classificam esse receio do desligamento como moderado, um cenário que pode ser entendido como um reflexo da globalização. É comum hoje as pessoas terem essa sensação maior de vulnerabilidade em relação aos seus empregos, porque não depende só da sua produtividade, não depende só de você ser um bom funcionário. A sua empresa está inserida num contexto e cada vez mais globalizado. Então a alta do dólar afeta, a guerra afeta, né? Tudo afeta hoje em dia todas as empresas. Então viver dessa forma às vezes pode gerar um pouco de angústia e ansiedade em algumas pessoas. Sentimentos negativos sobre o trabalho não surgem por acaso. No ano passado, 16% das empresas no Brasil fizeram grandes demissões. No ano anterior, 2022, esse número era de 12%. A preocupação frequente popularizou o termo FOGLO, Fear of Getting Laid Off, ou medo de ser demitido em português. Essa psicóloga explica que essa sensação é muitas vezes a manifestação de um problema já conhecido, a ansiedade. A gente, quando pensa em medo de ser demitido, a gente está falando de uma sensação de que algo ruim vai acontecer. E isso é muito ligado à ansiedade. Então, quais são os fatores aí que a gente pode elencar, né? Fatores externos, fatores internos. Então, a pessoa está trabalhando numa empresa, então a gente tem que considerar os fatores ambientais. Então, eu tenho dificuldade de relacionamento com o meu chefe, a empresa está passando por dificuldades, ou então essa empresa, né, já anunciou cortes, ou já fez isso no passado, né? A gente tem também os fatores internos, que são os fatores individuais. Então, essa pessoa, ela tem muito medo, né? A gente chama de síndrome do impostor, então ela não tem segurança daquela capacidade que ela tem de desenvolver, de fazer as entregas dela. É uma pessoa, às vezes, mais velha, que tem medo de não ter outra oportunidade depois, ou então é uma pessoa que tem alguma dificuldade financeira ou até pessoal, né? Questões familiares também podem ter, né? Para enfrentar uma situação como essa, a melhor ferramenta é outro velho conhecido, o autoconhecimento, que ajuda inclusive nos casos em que o desligamento da empresa acontece de fato. Uma experiência que, mesmo envolvendo emoções intensas, pode acontecer com qualquer pessoa. Então, não deve ser encarada como um fracasso absoluto. A pessoa precisa saber identificar de onde vem esses fatores. Por exemplo, eu estou sem dormir faz um tempo, né? Eu estou com dificuldade para pegar no sono, eu acordo de noite, não consigo dormir de novo. Quais são os pensamentos que estão vindo nessa pessoa quando ela acorda de noite e não consegue dormir? Né? Então, eu fico pensando, como é que eu vou pagar minhas contas, né? Ou então, o que vai acontecer se eu amanhã não tiver emprego? Então, essa preocupação ligada ao trabalho é um dos fatores, né? A gente pode pensar também em outros sintomas, que essa pessoa, quando chega no trabalho, sente palpitação, né? Fica ansiosa para falar com o chefe, para, né, dar uma devolutiva. O chefe fala assim, vem aqui na minha sala. É aquela coisa, a gente sempre tem esse medo, né? De, vai me demitir, porque me chamou para uma reunião, e às vezes o chefe só queria perguntar alguma coisa, né? Ou falar de uma entrega, ou pedir alguma coisa. Então, a gente precisa estar muito atento a
onde a gente está, né, e o que a gente sente diante de cada ambiente. Então, é importante que você se conheça, né, para saber reconhecer os sintomas no seu corpo. Quanto às empresas, o melhor caminho para amenizar a preocupação dos funcionários com a possibilidade de uma demissão é a comunicação. As empresas podem minimizar isso tendo uma transparência maior, né, sobre os direcionamentos que ela está tomando. Então, reuniões, né, falar para o funcionário, olha, a gente está seguindo esse caminho, a empresa tem essa tomada de decisão, a gente está indo bem, a gente precisa fazer um ajuste de rota aqui. Então, quanto mais transparência para com esses funcionários, mais esse funcionário se sente seguro. A gente segue no assunto mercado de trabalho. No Boletim Entrevista de hoje, o Paulo Ricardo aborda o fim da escala 6x1, que está sendo discutido no Congresso. Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. Nas últimas semanas, um debate mobilizou as redes e o Congresso. Isso porque foi proposto uma proposta de emenda à Constituição para ter alterações na CLT e principalmente redução na jornada de trabalho. E quem vai trazer mais informações para a gente sobre este assunto é o Vinícius Barbeiro, ele que é advogado. Bom, Vinícius, quais são as principais mudanças na PEC? Tudo bem? Tudo ótimo, como vai? É um prazer estar aqui. Bom, as principais mudanças da PEC é sim a redução do tempo de trabalho do empregado. Hoje os empregados têm uma jornada muito exaustiva para aqueles que desenvolvem 6 dias trabalhados e 1 dia de folga. A PEC está vindo com a intenção de trazer melhorias na vida do empregado e também na sociedade. E como que é o modelo de trabalho atual? Por que essa pauta ganhou tanta mobilização? Essa pauta ganhou muita mobilização por causa desse nosso modelo que é muito antigo, já está ultrapassado. Hoje, nós trabalhamos 44 horas e folgamos 1 dia na semana. Isso quer dizer que um empregado vai trabalhar 8 horas de segunda a sexta e no sábado ainda trabalha 4 horas. Em algumas empresas, essa jornada que a Constituição fala de 44, ela é diluída ainda mais, trabalhando 7 horas e 20 durante segunda a sábado, que no final, meu amigo, não sobra nada de tempo para o empregado. Perfeito. E um dos fatos dessa pauta ter ganhado tanta mobilização é também justamente por essa perspectiva de mudança cultural que a gente está tendo nos modelos de trabalho? Exatamente. Ela se originou através do Ricardo, lá no Rio de Janeiro, que ele era um empregado de uma farmácia e trabalhava na exaustiva jornada de 6x1. E através de muitas reclamações nas redes sociais, ele foi ouvido, criou até um movimento chamado VAT, valorização, que é vida após o trabalho. E esse é o ponto principal da PEC, é trazer melhor qualidade de vida aos empregados, que, como todos sabem, uma jornada exaustiva geram problemas psicológicos e até de doenças em geral. Diminuir um pouquinho melhora muito a trabalho do empregado, melhora muito a sua vida e ainda melhora o seu lazer e tudo mais. Ela passou a tramitar agora no Congresso, né? Sim. Quais são as próximas etapas? O que precisa para essa pauta ir adiante? Bom, agora ela vai para o Conselho de Constituição e Justiça. Lá os deputados vão avaliar, vão confrontá-la com a Constituição. Se a PEC não estiver contrária à nossa atual legislação constitucional, ela vai passar ao Congresso para que seja votado em 2 sessões, tendo no mínimo 2/3 de todos aqueles presentes. Com isso, ela vai ao Senado, depois, votado no Senado, vai à promulgação do nosso presidente. Perfeito. E quais são os principais pontos trabalhistas também no ponto de vista de prejuízos e de benefícios que a aprovação, por exemplo, dessa PEC poderia trazer? Bom, como pontos positivos, ou seja, melhorias, vai ser que os nossos empregados e a nossa força nacional, nossa força de trabalho, vai ter mais direitos à saúde, ao lazer, à educação,
Uma jornada reduzida faz com que os empregados e pessoas tenham mais possibilidades de se desenvolver. Então, vai ter uma melhoria na vida dos empregados. Além disso, para os empregadores, essa redução pode sim e muito causar melhorias no trabalho. Pode ter um aumento de vendas, pode ter um aumento de produção. Hoje, Japão, Islândia, Finlândia, Alemanha, Portugal tem essa ideia, tem essa intenção de reduzir e aí, claro, em prática em algumas empresas. E muitas empresas aderiram. Por quê? Foi bom, eles conseguiram melhorar. O Japão é um exemplo clássico disso. Eles atuam nesse tipo de jornada e hoje são um dos países mais envolvidos do mundo, né? Pontos prejuízos é algo muito relativo. Por quê? Se eu reduzo o número de dias trabalhados, eu vou ter uma vaga, um período de escala reduzido nas empresas. Empresas trabalham 24 horas por dia, exemplo. Então, para a empresa, inicialmente, ela vai ter que abrir novos postos de trabalho. Ao ver do empregador, é custo. Mas se eu consigo ampliar e aumentar o número de produção, tecnicamente ele não vai ter prejuízo, ele vai ter ganho com isso. Então, a prejudicialidade hoje, ela é muito pouca visando esse ponto. Os custos e aumentos de mão de obra pela contratação de novas pessoas não é o pior problema das empresas hoje. Como todos sabem, nossos impostos não são baixos. Então, não vejo particularmente nenhuma prejudicialidade nesse ponto. Pontos negativos é somente a mudança de pensamento da população. Um exemplo simples, só fazem 62 anos que nós temos 13º. E à época, a discussão foi a mesma. Perfeito. Muito obrigado, Vinícius. Eu agradeço, Paulo, pela entrevista. Então é isso, pessoal. O Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigado. E quarta-feira é dia de falar sobre empreendedorismo. O Sebrae é parceiro aqui no Boletim e hoje traz mais uma dica pra gente. Olá, eu sou Paulo Sereda, gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos e hoje nós vamos falar sobre mentoria e rede de apoio, justamente aquilo que o Sebrae faz. A gente oferece essa mentoria, essa rede de apoio, transferindo experiência que a gente já conseguiu ao longo dos anos para quem está começando. Por que eu preciso aprender com o erro meu se eu posso aprender com os erros de outra pessoa que já teve sucesso, que corrigiu, e eu diminuo não só o tempo de aprendizado, como o custo de aprendizado. Fazer parte de boas redes de contato, como dizem, tão importante quanto saber é ter o telefone de quem sabe, isso significa economia de tempo, significa ganho de rapidez nas soluções propostas. A arte de ser interessante e não de ser interesseiro em redes de apoio que você precisa e deve construir. Hora de conferir as vagas abertas no PAT nesta quarta-feira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para almoxarife, assistente de vendas, atendente de balcão, atendente de lanchonete, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, atendente do setor de rotisserie, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de padeiro, auxiliar técnico de refrigeração, carpinteiro, churrasqueiro, copeiro de hospital, costureira, cozinheiro, cumim, eletricista de manutenção industrial, empregado doméstico diarista, empregado doméstico nos serviços gerais, engenheiro orçamentista, estoquista, fresador CNC, gredista, jardineiro, lavador de veículos, manobrista, marteleiro, mecânico de auto em geral, mecânico de manutenção de máquina industrial, mecânico de motor a diesel, moldador de corpos de prova em usinas de concreto, monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno, montador de estruturas metálicas,
montador de móveis de madeira, motorista carreteiro, motorista entregador, operador de injetora de plástico, operador de máquina de construção civil e mineração, operador de teleatendimento, operador de telemarketing, operador de torno automático, operador de vendas, pedreiro, recepcionista atendente, recreador, repositor de mercadorias, serralheiro industrial, servente de obras, soldador, telhador, vendedor de serviços, vendedor interno e vendedor porta a porta. E ainda vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de escritório e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Vamos saber como fica a temperatura na tarde de hoje e também amanhã na previsão do tempo. Durante a tarde desta quarta-feira, o tempo segue nublado e chuvoso. A máxima esperada é de 25 e a mínima será de 21. Já amanhã, quinta-feira, o tempo promete ficar mais abafado. O sol volta a aparecer em meio às nuvens e pode chover rapidamente na parte da tarde. A máxima prevista é de 27 e a mínima será de 19. O Boletim Legislativo fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueça que toda a programação está disponível no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Estaremos de volta amanhã. Espero você. Tchau, tchau.